Boa noite a todos. Rafa, vamos gravar essa nossa webinar? Eu já estava gravando, vê se no teu aí. Já está gravando? É que não aparece para mim aqui. Ah, já está gravando, verdade. Bom, então, boa noite a todos. Estou muito contente por estar aí nessa nossa webinar, esse momento que a gente vai ter aí hoje para falar um pouquinho sobre gestão de projetos. E eu acho que a Rafa já falou lá no início, mas só reforçando, né? Enquanto o pessoal está entrando, é 7h05 agora, queria pedir para vocês colocarem... Milena! Olha aí, a Milena trabalhou comigo agora, não foi, Milena? Tudo bem? Boa noite. Eu quero pedir para vocês colocarem aí o nome do polo que vocês estão, o nome de vocês e o nome do projeto, né? Para que nós possamos já iniciar as nossas apresentações, enquanto o pessoal vai se acomodando. Legal. Eduardo da Hopes, de Caçador. Cristiane, da Serra. Legal. Muito bom, pessoal. Leonardo, do Polo Floripa, Anderson. Estamos em quantos, Rafa, no momento? Estamos agora com 95, tirando nós duas. 95, incluindo nós duas, né? 95, então 97. Vamos lá. Bom, quem não chamou ainda seu colega de projeto, recomendo que chame, porque a nossa webinar vai ser muito importante para essa jornada que vocês terão aí nos próximos 5 meses. Então, recomendo fortemente chamarem os colegas empreendedores para esse nosso momento de bate-papo aí. Eu sei que a Rafaela já me liberou aqui a entrada, né? Mas vamos esperar aí mais um minutinho, né? Para que dê tempo aí de vocês realizarem, então, esse convite aos colegas de vocês, tá bom? Porque somos em 160 projetos, né? Então... Pode ser, Rafa? Pode ser. Então, tá. Pessoal, só lembrando ali no chat de colocar a opção para all panelists and attendees. Attendees. Não sei pronunciar, mas que deve ler o que vocês estão escrevendo. Pode ser? Legal que o pessoal está aí fazendo a sua apresentação. Até é bom que a gente já faz aí um momento de integração, né? Eu sei que eu não estou sendo a primeira palestrante, na verdade, eu estava aí com uma agenda marcada com vocês para o dia 23, mas por motivo de saúde, aí eu precisei fazer uma cirurgia, então eu acabei tendo que cancelar aí esse nosso encontro, né? Mas hoje estamos aqui. Estou muito contente por esse momento com vocês. André de Videira, Patrícia de Chapecó. Uma galera, hein? Muito bom, muito bom. Mais um minutinho e a gente já começa. Muito bom, pessoal. Acho que agora a gente já pode começar aí oficialmente. Então, como eu já, né, desejei aí boa noite,
boas-vindas. A ideia dessa webinar, como eu coloquei de início, é trazer um pouco aí da minha experiência com a gestão de projetos, tá? Para que vocês possam desenvolver o projeto de vocês, né? O modelo de negócio durante essa fase de pré-incubação, tá bom? Bom, então eu vou, antes de fazer aqui a projeção, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, certo? Primeira coisa que eu quero saber de vocês é quem aqui já trabalhou, conhece as boas práticas de projetos, ou trabalha. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat, sim, para quem atua, já atuou, conhece, ou estudou, ou está estudando, para tentar entender um pouco mais sobre a gestão de projetos. E quem nunca ouviu falar, pode colocar não, tá, gente? Que a gente vai fazer um momento aqui de nivelamento. Tá? Essa é a primeira pergunta. Muita gente dizendo não, não, não. Sim, adoro a Rafaela. Conheço o básico. Uma breve noção. Sim, não. Sim, necessito disso diariamente, Cauana, muito bom. Não. Muito bem. Bem breve. Legal. Então, essa pergunta já me nivela aqui, né? Me diz que eu não posso ir no nível hard e também não preciso aí necessariamente trazer uma abordagem que seja tão distante aí da realidade. Qual que é a ideia, né? É falar sobre projetos de forma que vocês possam aplicar tanto no projeto, no empreendimento que vocês estão construindo, mas também na vida de vocês, tá? Então, e eu espero que ao final dessa noite vocês saiam aí com condições ou com muita vontade ou muito inspirados a aplicar um pouco do que nós vamos abordar aqui. Bom, tem uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, antes de nós iniciarmos, então, a nossa projeção, tá? A segunda pergunta é saber o que vocês esperam aqui dessa noite, dessa webinar sobre gestão de projetos, né? Primeira foi vocês colocarem aí que se conhecem, não conhecem, se já trabalham, se nunca ouviram falar. Agora eu quero saber o que fez vocês, né? Somos aí quase 100, não sei em quantos estamos agora, Rafa, se o número tiver aumentado, confirma aí para nós, por favor. Estamos em 119 agora. 119? Isso. Maravilha. Então, eu quero que vocês coloquem aqui também no chat qual ou quais as expectativas de vocês para essa noite, em relação a esta webinar. Muito aprendizado, fundamentos e boas práticas. Legal. Entender mais sobre a gestão de projetos. Conseguir pensar no planejamento da minha startup. Júlia. Uma visão prática. A gente vai falar muito de praticidade, Jonathan. Muito bom. Organização de tarefas, prioridades. Melhorar ferramentas para gerenciar o projeto. Noção do básico. Auxiliar no processo de organização de cada etapa. Maravilha, gente. Maravilha. Muito bom. Legal. Bom, agora sim, agora estou pronta aí para fazer, então, a nossa projeção, tá? E vou, então, como é que... Você vai ter que me dar permissão aqui, Rafa? Ou eu já estou com totais poderes? Já está com todos os poderes aí. Já estou com todos os poderes. Olha só que maravilha. Então, tá. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que nós possamos, então, usar aí os slides, né, como uma ferramenta de apoio para conduzir aí essa nossa jornada
de 1h45, né? Nós vamos até as 21 horas hoje, tá bom? E aí, assim, ó, antes de iniciar, o que eu quero propor aqui como dinâmica, tá? A gente vai projetar um pouco, vai sair, bater um papo, eu vou alinhando com vocês o entendimento, a gente volta nos slides, tá? A proposta aqui é que nós possamos trazer aí num formato de bate-papo, tá? Eu vou trazer muito conhecimento e eu espero, então, ouvir, interagir com vocês nessa noite. Combinado, pessoal? Combinado? Combinado? Diz para mim sim, quem gostou da ideia. Então tá. Então, vamos lá então. Vou fazer aqui a projeção da palestra. Ainda não estão vendo, né? Screen share. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, que agora, a partir de agora, eu não sei como que eu faço para acessar o chat. Ah, agora apareceu aqui. Opa. Não apareceu. Rafa, me ajuda aí agora nas respostas. A Rafa vai ser meu braço direito aí, né, Rafa? Me ajuda aí com o chat. Se tiver alguma pergunta no meio, pode interromper. Tá todo mundo vendo a minha projeção? Sim? Sim. Sim? Então tá. Então vamos lá. Bom, como eu falei agora há pouco, me chamo Kelly Anselmo e a gente vai tratar aí sobre gestão de projetos. E a ideia para essa noite é... Deixa eu ver se eu consigo botar... Ah, consigo, ó. Tem mais para cima. Aqui. Então, trazer tudo que vocês gostariam de saber, ou quase tudo, sobre gerenciamento de projetos, mas vocês não tinham para quem perguntar. E quando a gente fala em quem você não tinha para perguntar, é aquelas perguntas que você não encontra lá no Google, né? Claro que a gente vai fazer aqui um nivelamento de conceitos, obviamente, mas eu vou trazer aí um pouco da minha bagagem como gerente de projetos, ok? Bom, e aí falando um pouquinho sobre mim, né, sobre a minha jornada, a minha trajetória, eu atuo no mercado de trabalho já há 24 anos, esses dias eu estava fazendo as contas, eu já faço isso, trabalho há 24 anos, mas com a gestão de projetos há mais de 14. Ano que vem, em julho, completo 15 anos atuando como gestora de projetos. Eu já atuei em empresas privadas e também em um órgão público. Em 2016, eu tive o prazer e a alegria de estar à frente aí do projeto de reestruturação do escritório de projetos, com uma equipe fantástica da Secretaria do Planejamento. E também já trabalhei em várias empresas, né? Então, aqui eu citei algumas aqui embaixo, já trabalhei na Estácio de Sá, no Badesc, na GovBR, na Unimed, na Westsoft, enfim, a Softplan, tá? Então, aí tá um pouquinho das empresas por onde eu passei. Eu sou, né, para quem não sabe, eu sou paulistana, quase ninguém sabe disso, né? Sou paulistana, mas a minha família ela é de Tubarão. Então, por isso que ali tem uma fotinho ao lado, para quem conhece Tubarão, sabe que ali é a foto do Rio Tubarão, né? Então, minha família, praticamente toda, ela é de lá. Mas eu moro aqui em Florianópolis há 23 anos, então eu já me considero aí manezinha da ilha naturalizada, né? Amo morar aqui em Florianópolis. Estou terminando a minha segunda pós-graduação, tenho um MBA pela FGV em gestão de projetos, sou da segunda turma da FGV aqui de Florianópolis, faz bastante tempo, isso foi lá em 2006, quando eu comecei na minha jornada. Estou terminando uma agora em inovação pela Católica, né? Justamente por entender que faz total sentido falar de projetos e também linkar isso à inovação.
a startups, a projetos inovadores, não só startups, mas dentro das organizações também. Então, estou terminando aí o 2º ano de pós-graduação. Sou certificada PMP já há 10 anos. Nessas horas a gente descobre como está ficando velha, né? 10 anos já certificada. Também tenho uma certificação como especialista em implantação de escritório de projetos. Eu faço esse trabalho de implantação de escritório de projetos desde o meu 1º ano, desde 2006. Então, tenho essa certificação já há 3 anos. Sou também diretora de projetos estratégicos da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. E tenho uma empresa chamada Projecta Consultoria e Gestão, que é essa empresa aqui, já há 4 anos. Eu sempre trabalhei no mercado de trabalho, né, em outras empresas em paralelo com a minha empresa, mas em dezembro do ano passado tomei uma decisão de empreender 100%. Então, desde lá, né, eu atuo com o meu negócio. O que eu faço na Projecta? Eu atuo como consultora, como mentora, como assessora de projetos também, de elaboração de projetos, mentora para profissionais que desejam adquirir habilidades para gerenciar os seus negócios e os seus projetos. E eu também trabalho com o Co-Creation Lab, né? Aqui no Co-Creation Lab eu trabalho com mentorias, também apoio aí os gestores, né, na construção desse modelo de governança. O Co-Creation começou muito pequenininho, agora ele está crescendo, então também atuo aí apoiando essa estrutura maravilhosa. Sou super fã, eu também sou voluntária do Co-Creation Lab. Eu costumo dizer que foi meio que um amor à primeira vista, né? Quando o Salomão deu aula para mim, ele foi meu primeiro professor da pós-inovação, e eu conheci o projeto, a estrutura, a pré-incubadora. Eu não sabia nem o que era uma pré-incubadora quando eu entrei na pós, e está sendo uma experiência muito maravilhosa, muito gratificante para mim. Essa menina que está na foto aí é o meu maior projeto, que é a minha filha, Érica, completou 20 anos tem uma semana, em pouquinho. E eu adoro falar sobre planejamento estratégico, sobre governança, sobre práticas ágeis, sobre ferramentas, sobre soft skills, né? Então, eu trouxe ali um quadro com algumas informações, né? Alguns dados para ilustrar o quanto eu gosto de trocar conhecimentos, trocar experiências. Então, quem quiser me convidar aí para tomar um café, para falarmos sobre esses assuntos, eu vou super topar, tá bom? Bom, a gente já fez o alinhamento de expectativas inicial, então isso aqui a gente pode já seguir. E aí eu começo fazendo uma provocação com vocês, que é a seguinte: você já se deparou com a típica situação em que um cliente pede um detalhe final, né, quando na prática ele precisou refazer o projeto inteiro, né? É aquela velha história, né? É só um detalhezinho no projeto. Quem atua com projetos, seja no seu ambiente de trabalho ou atua com projetos na vida pessoal, provavelmente já se deparou com isso. Ou até mesmo vocês no ambiente de trabalho de vocês, né? Onde a pessoa diz, não, mas é só um detalhezinho, é só uma vírgula, né? E você acabou descobrindo que não, que na verdade a pessoa que te fez essa solicitação, ela na verdade queria algo muito maior do que o que ela estava pedindo. Ou ainda, né? Aquela outra situação, né, onde se você teve dificuldades aí para entender as exigências, estabelecer prazos, né, e orçamento para executar um determinado trabalho. Aqui a gente está falando de estabelecer, fazer uma estimativa de prazo, dizer quanto aquele serviço vai custar, né, para um cliente, né, antes do projeto começar. Como fazer isso, né? Então, a essas duas perguntas, o gerenciamento de projetos pode ajudar vocês. Então, se vocês responderam sim para uma ou ambas as perguntas, continua aqui comigo que eu vou responder como vocês podem executar essas ações ao longo aqui da nossa jornada, tá bom? Bom, e aí como é que surgem os projetos, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar que um projeto ele pode surgir de uma dor ou de um problema, né? Ou de uma oportunidade de negócios. Eu não sei qual é a motivação de vocês, eu não sei, né? São muitos projetos, são mais de 160 projetos, mas certamente foi motivado aí por
né? Uma situação ou outra, né? Ou eu quero resolver a dor, um problema de alguém, ou eu identifiquei aí uma oportunidade e que o meu negócio, a minha solução, o meu produto, o meu serviço irá atender, né? Então, os projetos, eles são elaborados e executados pelas organizações para criar novos produtos e serviços ou ainda introduzir mudanças e implementar inovações em seus processos. Então, essa é a razão pela qual vocês estão aqui, é a razão pela qual os projetos surgem nas organizações. E aí eu trouxe aqui, abrindo um parênteses, né, onde a palavra crise em chinês, ela traz aí, né, também que representa perigo, mas ela também, na sua tradução, representa uma oportunidade, né? Então, linkando um pouco aí esse cenário desse ano, a gente já está quase aí encerrando o primeiro ano com esse novo cenário de pandemia e de adaptação, né? Então, a provocação que eu faço com esse slide é: será que nós estamos conseguindo enxergar todas as oportunidades que elas estão surgindo, né? Será que talvez o projeto de vocês esteja vindo a partir de uma oportunidade visualizada? Então, olha só que bacana. Bom, agora eu quero trazer para vocês um dado estatístico, né? Porque eu gosto muito de me embasar em dados estatísticos, e essa nossa palestra vai trazer esses dados aqui para a gente trabalhar aí ao longo da apresentação, tá bom? Então, assim, a pesquisa Arquibaldi Prado é uma pesquisa que foi feita nos anos de 2005, 2006, 2008 e 2010, em organizações de diversos portes e ramos de atuação, empresas brasileiras, onde eles buscavam entender o cenário das organizações a respeito dos projetos que eram realizados dentro dessas empresas. Essa pesquisa que eu trago aqui, esses dados aqui, eu trago eles de dezembro de 2010, onde foram realizadas pesquisas com 345 organizações brasileiras. Mas antes de entrar nos dados, eu quero trazer aqui para vocês um glossário sobre o que significa fracasso dentro deste contexto, tá ok? Por quê? Porque tanto fracasso quanto sucesso pode significar coisas diferentes dependendo do contexto, dependendo daquilo que você já viveu. Vocês concordam comigo? Então, dentro desse contexto, fracasso quer dizer o seguinte: se o projeto foi paralisado, se o produto ou serviço que ele não foi entregue, mas ele não foi utilizado pelo cliente, certo? Se ele sofreu um atraso, ou que isso implicou perdas financeiras, ou além do estimado, ou até mesmo perda do negócio, né? Ou seja, eu não consegui levar adiante o meu modelo de negócio, ou se o cliente ficou totalmente satisfeito. Imaginem vocês que vocês vão passar aqui 5 meses desenvolvendo o modelo de negócio de vocês, para que, ao final, o cliente diga: eu não quero isso que você está entregando para o mercado. Eu não preciso dessa solução. Mas, claro, né, vocês estão aqui, então vocês vão ter 5 meses para trabalhar tanto a validação da dor ou da motivação dessa oportunidade, para realizar essa oportunidade. Vocês vão conseguir fazer um mapeamento, entendimento da solução que vocês vão ofertar, fazendo também essa validação ou invalidação, como o Carlos Bisotto costuma dizer. Ele costuma dizer que a gente não valida uma solução, e sim nós invalidamos essa solução. Vocês vão ter um webinar com ele, ele é fantástico. E ele costuma dizer o seguinte, que eu invalido para fazer o quê? Eu faço com que o meu potencial cliente desminta aquilo que eu acho que é verdade em relação ao meu negócio. Olha só que visão interessante, tá? Então, fracasso dentro desse contexto quer dizer isso que eu acabei de colocar para vocês, tá ok? E aí aqui ele pegou um exemplo, né? Eles trouxeram um cenário dentro da pesquisa de desenvolvimento de novos aplicativos. Então, provavelmente, os respondentes eram da área de tecnologia. Aqui, ele trazendo aqui o primeiro dado, né, então, de causas de fracasso, eles falam que mudança de escopo implicam em 76% dos fracassos nos projetos, né? Isso não significa dizer que eu não posso mudar o escopo do meu projeto, mas eu tenho que fazer mudanças com responsabilidade.
Mudar de escopo o tempo todo é um caminho que certamente vai levar o teu projeto ao fracasso. Um outro dado da pesquisa fala sobre a falta de comprometimento das áreas dentro de uma organização. Você pode ler isso também como das pessoas envolvidas no teu projeto, né? Mas aqui ele trouxe como exemplo áreas, as outras áreas, os outros departamentos da empresa. Então ele traz aqui que 38% dessas áreas não estavam comprometidas com o sucesso do projeto, com o projeto em si. 38% também apontaram precariedade na metodologia de gestão de projetos. Precariedade ou ausência de uma metodologia para gerenciar os seus projetos. 34% responderam que as causas de fracasso do projeto estavam em relação às alterações de prioridade, né? Então, da mesma forma que é muito ruim eu mudar de escopo todo o tempo, a alteração de prioridade o tempo todo, ela também é um grande fator de fracasso. 31% dos entrevistados responderam que a capacidade de atendimento no setor era insuficiente. Aqui nós estamos falando de pessoas e competências, tá? Então, ou eu tinha o projeto, mas não tinha pessoas para executar, certo? Ou eu não tinha as capacidades, as competências necessárias para a realização das etapas do meu projeto. Falta de recursos, que também está linkado ao item acima, né? Recursos aqui pode se traduzir dinheiro, equipamentos e também pessoas, contratações ou membros da equipe do projeto. Estudo de viabilidade incorreto. 21% dos entrevistados responderam que os estudos de viabilidade, e aqui, né, então vamos traduzir aqui para o nosso momento, que é essa pré-validação, né, essa fase que vocês estão vivendo de pré-incubação. Então, esse estudo, ele foi insuficiente, e com isso, ao longo do projeto, eles descobriram surpresas, né? Que fizeram com que o projeto fosse invalidado. Riscos, né? Eles não fizeram uma análise de viabilidade correta, né? Ou suficiente. Prazos inexequíveis. Esse ponto aqui também é muito importante. Por exemplo, eu não posso colocar lá em uma etapa do projeto, considerando que nós temos aqui um tempo fixo de execução, né? O nosso tempo fixo aqui, ele consiste em 5 meses, né? Então, eu não posso botar, por exemplo, um MVP que vá ter duração de 6 meses. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque eu não vou conseguir entregar. Tá, mas dentro desse período, considerando as etapas do projeto, em quanto tempo eu consigo entregar o que eu estou me propondo a fazer como MVP? Certo? Riscos não gerenciados. Aqui, eles estão dizendo que os riscos podem não ter sido nem sequer identificados. Então, é importante que vocês tragam isso para o projeto de vocês. Quais são os riscos, né? Riscos, o que é traduzindo risco, né? É tudo aquilo que pode dar errado no teu projeto, ou tudo aquilo que pode simplesmente fazer com que ele acabe, o teu negócio acabe. Quando um risco vira fato, ele não é mais, ele acontece, ele não é mais nem risco, ele é um fato, né? Bom, e aqui, né, nos últimos 3 itens, então, em 7%, mas eu vou falar que vale a pena pelo item, né? Então, eles colocaram a falta de comprometimento com a alta administração, ou seja, quando eu não tenho um patrocínio forte, né, um apoiador para o meu projeto, eu tenho aí sérios problemas e grandes chances dele não avançar. A capacidade gerencial dos gerentes de projetos insuficientes, aqui também a gente está falando de competências, de habilidades, e habilidade técnica insuficiente, certo? Bom, aí eu queria trazer para vocês aqui uma frase que eu adoro do Jeff Bullas, onde ele fala, né, que menos é mais, que ser simples, mas que ser simples requer tempo e esforço. O que ele quer dizer aqui, né? Que eu tenho 2 formas, né, como mostra a ilustração, de ir do ponto A para o ponto B. E que eu posso escolher. Eu posso escolher o caminho de cima, que seria o quê? Tentativa e erro. Eu vou testando, eu vou experimentando, eu vou errando, eu vou, né? Vou ajustando. Ou a
o caminho 2, onde eu tenho maiores chances de atingir o sucesso do meu projeto. Então, eu pergunto para quem já fez, eu valido bem a minha ideia, eu estruturo o meu projeto, eu entendo aí que o meu projeto tem etapas, eu tento entender quem é a equipe que está atuando com o meu projeto, quais são as habilidades, o que eu não tenho de competência, o que nós vamos ter que ou adquirir, ou contratar, ou buscar um novo parceiro, um novo sócio, né? Então, com isso, eu acabo ganhando maiores possibilidades de chegar com mais facilidade do ponto A ao ponto B. Então, o desafio aqui para vocês é o seguinte, é enxergar esse cenário do projeto de vocês como um todo. Tá ok? Bom, e aí eu começo, então, com aquela pergunta clássica. A gente está aqui falando de projeto, mas você sabe o que é um projeto? Então, eu vou responder para vocês aqui através de algumas ilustrações. As pirâmides, o que vocês acham? As pirâmides são um projeto? São, né? São um projeto, sim, com certeza. E um projeto que, né, vamos parar para pensar, se a gente parar para pensar, né, há 2.500 anos atrás, que projeto, né? O foguete, será que fazer um foguete é um projeto? Imagina a complexidade de um projeto, de fazer construir um foguete. Imagina quantas pessoas, os riscos, será que riscos são avaliados aqui? Tem até uma história para falar sobre isso, né? Trazendo aí uma história da NASA. A NASA foi uma grande parceira do PMI lá no início da construção do Instituto de Gerenciamento de Projetos. E teve um projeto da NASA, o Challenger, que foi um projeto fracassado, né? Uma história de fracasso da NASA, onde eles gastaram aí milhões e eles fizeram o disparo ali? Só que não foi, deu problema, tá? E aí eles foram avaliar o porquê do fracasso do projeto. E eles descobriram o seguinte, que os engenheiros da NASA, eles tinham excesso de otimismo. Olha só que interessante. E aí eles foram mais a fundo, eles foram entender o problema e acabaram descobrindo que por excesso de otimismo, eles acabaram não apertando, literalmente, tá? Alguns parafusos que precisavam ser apertados. Eles diziam, não precisa, já tá tudo certo. E aí, com isso, deu o que deu, né? E aí, só uma curiosidade aqui. A segunda função mais importante, mais valorizada na NASA, depois do gerente de projeto, já dei a dica antecipada, depois do astronauta, é a do gerente de projetos. Porque imagine, investir milhões em um projeto que, por conta de um parafuso frouxo, acabou não dando ruim, né? Não dando muito certo. Então, essa é uma curiosidade bacana. Fazer um carro é um projeto? Sim, fazer um carro é um projeto. Construir uma casa, também. Desenvolver um aplicativo, acredito que nós temos aqui muitos projetos de tecnologia. E sim, desenvolver um aplicativo é um projeto. Dar essa palestra também é um projeto. Preparar uma aula também é um projeto. Aqui, estou tampando aqui, deixa eu ver o que eu botei. Uma viagem, fazer uma viagem é um projeto? Claro que sim, claro que sim. Bom, e aí eu trago aqui, então, um conceito lá do Guia PMBOK, onde diz que projeto é um esforço temporário empreendido em um determinado tempo para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, a isso nós chamamos de projeto. Ou seja, esse projeto, ele precisa de pessoas, ele precisa que se defina um tempo de início e de término. Se você tem um projeto que não tem prazo de término, você não tem um projeto, certo? Então, eu preciso de pessoas, eu preciso determinar o início e a data de início e término daquele projeto, e ao final, eu vou gerar um produto, um serviço, um resultado exclusivo. Ou seja, no início do projeto, nós precisamos pensar no seguinte: quais são os resultados que nós queremos atingir ao final desse projeto? É muito importante que vocês façam essa pergunta e busquem, né, trabalhar aí ao longo da execução do projeto de vocês. Bom, aí trazendo aqui um pouquinho de história, porque faz todo sentido, né, trazer um assunto novo, para trazer um assunto novo, é bom que a gente contextualize um pouco, né? Então, aqui, trazendo como primeiro item, falando aí das pirâmides do Antigo Egito, né? Onde lá, né, há 2.500 anos antes de Cristo,
Eles levaram aí 30 anos para construir as 3 pirâmides, né? As pirâmides de Gizé, Kelps, Khafre e Mycerinus. E nesses 30 anos passaram por lá mais de 100 mil trabalhadores, né? Então imagine todo o trabalho, né? Toda a organização do trabalho em torno dessa construção. O Antigo Egito ele é conhecido não só por conta das pirâmides, mas também pelas técnicas de engenharia e gerenciamento bem sofisticadas que eles usavam já lá naquela época. Quem estudou engenharia certamente estudou bastante sobre a história do Antigo Egito. Tem muita história boa lá de engenharia. Bom, ainda em 220 a.C. até 1700, né, outro grande projeto da humanidade, foram as muralhas, foi a Muralha da China. Muralha da China que tem aí 8.850 metros. Imagine o tamanho desse projeto, quantas pessoas também trabalharam lá. Ainda no século I depois de Cristo, né, nós tivemos aí os Aquedutos de Roma, também uma obra fantástica e grandiosa. Entrando aqui no século XVIII, então em 1870, nós tivemos lá nos Estados Unidos um grande projeto que foi a construção das estradas de ferro, né, onde levou os Estados Unidos para um outro patamar do ponto de vista de evolução, de progresso. E é impossível, gente, falar sobre gestão de projetos sem trazer aqui os pais da administração científica, né? Os pais da administração clássica, que são esses dois moços que eu trouxe aqui a foto para quem não conhecia, que é o Frederick Taylor, né, que trabalhou bastante as questões da organização do trabalho. Então, o Frederick Taylor ele foi muito revolucionário na época dele. Ele dizia o seguinte, que para motivar as pessoas, era importante que elas soubessem como o trabalho era organizado, ou seja, ele trouxe toda a questão voltada para processos, e ele entendeu que as pessoas felizes, pessoas produtivas são pessoas felizes. E para que elas sejam produtivas, elas precisam saber, né? Então, o trabalho que precisa ser feito, né? E é isso que eu trouxe aqui como organização do trabalho. Já o Henry Gantt, que é um outro famoso aí, né? Da administração, ele disse o seguinte, não basta só eu pegar esse trabalho, esses processos de dividir em tarefas, como disse lá o nosso amigo Frederick Taylor, mas é importante eu saber em que momento eu faço o quê, né? Vou trazer um outro guru aí da administração, o pai da administração, que é o Peter Drucker, que ele fala o seguinte, né? Se você não mede algo, né? Você não pode entender, então, o processo. E em gestão de processo, nós temos gerenciamento de projetos, nós temos muitos processos. Então, se você não entende esse processo, então você não consegue melhorá-lo, aperfeiçoá-lo. Olha a importância disso. E ele também trouxe uma outra frase que eu gosto muito, mais sintética, né? Que ele diz o seguinte, que o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Ou seja, não basta eu ter a minha visão de projeto, estabelecer as etapas, é preciso que eu crie ciclos curtos de melhoria, de lições aprendidas, para que eu possa o quê? Aproveitar os aprendizados da etapa anterior e usar na etapa futura. Certo? Então, ele trouxe, então, essa questão aí do sequenciamento das tarefas, através do cronograma. Bom, aí aqui o Henry Gantt já coloquei, né, a divisão do trabalho. A Marinha Americana ela foi uma precursora, tá? Lá na época da Guerra Fria, em 1957. Então, a União Soviética havia surpreendido os Estados Unidos com um míssil e eles tomaram uma decisão de desenvolver esse projeto Polaris, né? Então, que foi a construção de mísseis submarinos, mísseis para serem usados aí né, na Guerra Fria. E eles trouxeram, então, as boas práticas. Foi um projeto super complexo, que envolveu aí mais de 7 mil colaboradores, 7 mil trabalhadores em torno desse projeto. Ou seja, foi um projeto bastante complexo e bastante desafiador. E a partir daí, desse movimento,
é que surgiu, então, o PMI, né? Então, em 1969, foi criado lá na Pensilvânia o PMI. Eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, então não vou me estender muito aqui, tá? E em 81, o Guia PMBOK, que eu já vou explicar para vocês o que é, para quem nunca ouviu falar. Aqui, né, eu trouxe uma imagem, né, do Gantt, né, do famoso gráfico de Gantt, onde ele tem aqui, né, então, o projeto dividido em etapas e sequenciado na linha do tempo, né? Note que lá em cima ele tem as semanas, né? Então, as macro entregas e as etapas, né? Então, na sua linha vertical aí à esquerda, as etapas do projeto. Bom, agora eu quero trazer para vocês algumas definições importantes. Quero perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem qual que é a diferença entre projeto e processo? Sim ou não? Coloca aqui no chat quem sabe qual é a diferença e quem não sabe. Eu vou ver como é que eu faço para parar aqui a projeção. Para a gente conversar um pouquinho, né? Que está muito monólogo. Sim, sim, sim. Quero perguntar quem que quer responder essa pergunta. Quem quiser responder? Ô, Rafa, dá para ligar o microfone? Dá sim, dá para ligar o microfone deles. Tá, então quem que quer responder essa pergunta? Alguém se habilita? Já estão digitando ali, ó. Projeto é o planejamento, processo é a execução. Será? Projeto é o todo, processo é uma parte. Interessante. Pode abrir o microfone, Luiz. Pode abrir o microfone, sim, pode. Não só pode, como deve. Kelly, como tu tá com o host, clica ali no nomezinho dele e aí ali nos participantes, Tá. ele tá com a mãozinha levantada. Daí do ladinho tu consegue clicar para abrir o microfone dele. Tá, clico nos participantes. Já estou aqui nos participantes. Aí é o Luiz, ele tá com uma mãozinha levantada ali do lado. Mãozinha levantada, vamos lá. Onde é que tá essa mãozinha? Do lado do nome dele. Ou pode procurar pelo nome dele, Luiz. Já estou aqui com o Luiz. Mas eu clico no Luiz, nada acontece. Seleciono. Como é que eu devolvo o host para você me ajudar? Vai no meu nome, então. Em More. É aqui no chat, né? Certo. More. Live. Não aparece teu nome aqui, Rafa. Na lista de participantes? Participantes. Ah, agora apareceu. More. Isso. Ok. Já te encaminhei o host. Tá, deixa eu ver se chegou pra mim. Não, ainda não tá comigo. Rafaela, More. Ah, make host. Isso. Agora está. Pronto, agora eu vou lá. Pronto, pode falar. Oi, Luiz. Alô? Olá. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Tudo certinho? Tudo e contigo. Liga a tua Tudo bem. câmera. Ah, peraí. Onde é que vamos ligar aqui a câmera? Tem como ligar aqui? Tem, Rafa? Tem ali do lado do Multi, tem Start Video. Não tem. Mas vamos assim mesmo. Tá. Então, como a gente está falando nesse caso, de empreendimento,
Acredito que o projeto seja o detalhamento de todas as etapas, definição de prazos, metas, para que se realize naquele objetivo que a gente tem, naquela intenção que a gente tem. Por exemplo, eu quero formar um produto. Eu tenho a intenção de ter um produto. A gente monta o projeto, elaborando todas as etapas desse projeto, e a execução dessas etapas a gente chama de processo, dentro daquilo que eu aprendi. Às vezes eu aprendi errado. E aí esse processo é a execução. E quando a gente fala de melhoria de processo, é reduzir custos, ou reduzir o tempo de realização dessas tarefas. Tô certo ou errei? Tá certo, tá certo, tá certo. Também está certo. Não existe, a não ser que você trouxesse aí algo totalmente fora, né? Então, não existe uma definição única, mas projeto e processo apresentam aí algumas características específicas e que você conseguiu trazer aqui, sim, tá? Bom, gente, eu vou voltar aqui, então, à projeção. Espera aí, agora eu preciso... Você precisa me dar a liberação, né? Obrigada, viu, Luiz? Pronto, Kelly, já te devolvi. Tá bom, obrigada. Aqui, share. Opa. Só um pouquinho aqui. Bom, então o Luiz, né, nos ajudou a conceituar aí a diferença de projeto e de processo. E por que esse conceito ele é tão importante, gente? Porque ao longo deste projeto é possível que vocês tenham os dois, tá? Tanto projeto quanto processo. Como assim, Kelly? Porque talvez, dependendo do projeto de vocês vão estar alguns estarão no estágio mais avançado, ou seja, já levando o produto aí para o mercado, e outros estarão no processo de validação e vão ficar nele até o final. Tá? Então, mas é importante que vocês tenham essa visão. Projeto, então, como eu já falei no início, ele tem início, meio e fim definidos. E processo, ele não tem data de fim, tá? Então, ele tem um tempo indeterminado. Um projeto, ele gera um produto, um serviço, um resultado único e exclusivo. Isso é uma característica do que é um projeto. Já processos, ele gera aí um resultado padrão, né? Ou seja, né, ali embaixo, um trabalho repetitivo. Certo? E um projeto, ele gera aí um trabalho inédito. Eu poderia trazer, então, além dessas diferenças, o que é igual para ambos, tá? Então, ele é realizado por pessoas, tanto projeto quanto processo, e talvez, em algum momento do negócio de vocês tenham a questão de definir em relação à equipe do projeto, né? Que no momento começa com os sócios. Então, ele vai ficar focado nas ações do projeto ou do processo? Quem vai ficar focado em quê? Né? Ou seja, atribuições de responsabilidades. Outro aspecto que é igual para ambos, né? Ele é planejado, executado e controlado, né? Ao longo do tempo, tanto processo quanto projeto. Né? E a característica, né, acho que mais importante aqui é que ele é limitado por pessoas. Né? Ou seja, como eu comentei agora há pouco, né, essa questão da limitação, né, que é um dos fatores de fracasso. É importante que, ao estabelecer as tarefas planejadas para aquele ciclo, né, o ciclo do projeto, que vocês tenham também a clareza em relação à capacidade de entrega de vocês. Ou seja, né, a gente sabe que vocês têm aí como um pré-requisito as 20 horas semanais. E que no início do projeto está todo mundo super empolgado, né? E que provavelmente vocês estão entregando aí 20 horas. Mas o tempo vai passando, outras prioridades vão chegando, e até que chega um ponto que você tem projeto, mas não tem pessoas. Ou seja, você não tem projeto. Porque sem pessoas, lembra lá a definição? Eu não tenho projeto. Então, tomem cuidado, gente, para não cair nessa armadilha, tá? Então, é importante que todos vocês estejam extremamente comprometidos com os resultados do projeto de vocês, tá bom? Bom, e o que é, então, gerenciamento de projetos?
Gerenciamento de projetos, segundo o guia PMBOK ainda, do PMI, é todo o processo em que se possa aplicar seus conhecimentos e habilidades no decorrer do seu projeto, né? Então, o Luiz deu até o exemplo, né? Então, lá no início eu faço o planejamento do projeto, eu estabeleço as metas, os objetivos, eu divido esse projeto em etapas, eu verifico quem é que vai atuar nesse projeto, quais são as competências da minha equipe, da equipe do projeto, certo? Para quê? Visando atender o quê? As necessidades e as expectativas dos stakeholders envolvidos no projeto. Então, quando eu não tenho um projeto de cliente, por exemplo, né, como é o caso de vocês aqui, mas vocês são os clientes, né? Vocês são os responsáveis por garantir o sucesso. Vocês são os responsáveis por entender o que é sucesso para o cliente de vocês, dentro do negócio de cada um. Então, é importante que vocês respondam essa pergunta e busquem validar ela ao longo de toda a jornada de vocês, tá? Então, gerenciar é aplicar todos esses conhecimentos, essas habilidades, tanto do produto do projeto, quanto do gerenciamento do projeto de vocês, tá bom? Bom, e aí que eu trouxe uma imagem que ilustra muito bem isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, o gerenciamento de projetos nada mais é do que essa junção de conhecimentos, habilidades, conhecimentos técnicos, conhecimentos em termos de habilidades comportamentais, as famosas soft skills, e também o uso de ferramentas e técnicas, né? A definição das ferramentas que vocês irão utilizar para gerenciar o projeto de vocês. A isso, a gente faz o quê? Aplica, então, essas boas práticas para quê? Para garantir, então, o sucesso dos objetivos do projeto. Um projeto nasce visando atingir, atender os objetivos do projeto. Então, eu preciso saber quais são esses objetivos, que resultados, onde a gente quer chegar. E o como é a jornada ao longo da gestão desse projeto. Aí tem aqui uma sopa de letrinhas, né? Para quem nunca ouviu falar em gestão de projetos, e eu trago aqui uma abordagem, algumas siglas lá do PMI, né? Então tem aqui PMI, PMBOK, PMP, o que é isso, né? Então eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns desses conceitos. Eu lembro que uma vez eu trabalhei na minha empresa e eu fiz uma semana de onboarding, e era uma empresa, eu ia trabalhar para gerenciar projetos jurídicos, né? Então eu ia trabalhar com procuradorias. E foi muito bacana o onboarding, porque eu aprendi vários termos técnicos, né? E eu costumo dizer que eu saí da ignorância jurídica, que agora eu posso conversar com advogados sem nenhum problema, que eu já estou por dentro de todos os termos técnicos. Então a ideia aqui é fazer com que vocês saiam daqui também já sabendo aí um pouco da nossa sopa de letrinhas, porque dá para complicar se a gente quiser na nossa área. É tão complexo quanto uma área de engenharia, quanto uma área jurídica. Mas não, eu costumo dizer que dá para complicar, mas não precisa, né? E a ideia aqui é trazer simplicidade, tá? Então, falando um pouquinho sobre o que é o PMI. Falei ali na breve história que eu iria trazer um pouquinho mais de informações aqui para vocês na sequência, né? Então, o PMI é uma associação, é um instituto sem fins lucrativos, né? Então, da sigla Project Management Institute. Ela foi criada lá em 1969, como eu mostrei na linha do tempo, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E hoje é a instituição mais reconhecida globalmente. Ela está presente aí em mais de 185 países e possui mais de 700 mil membros filiados no mundo todo. Ou seja, é uma instituição que tem como principal objetivo, principal meta, levar o conhecimento, né, a gestão de projetos para as empresas, os profissionais em todo o nosso globo terrestre. E o que é PMP? PMP é uma sigla que chama Project Management Professional. Ela é a principal certificação do PMI, não é a única, tá? É aquela que eu falei lá dos 10 anos, né, que eu tirei a minha lá em 2010. Ela é a certificação mais reconhecida no que tange ao gerenciamento de projetos, né? Então, ela atesta que o profissional pode atuar, né? O profissional PMP, ele pode atuar com o gerenciamento de projetos, aplicando as boas práticas do guia PMBOK, que eu já vou falar na sequência o que é, em projetos em qualquer lugar do mundo, tá? São práticas globais. E o guia PMBOK, né? O guia PMBOK, então, é da sigla, né? Project Management Body of Knowledge. Então, é um guia de boas práticas. O que é um guia de boas práticas, né? É um guia que te diz o que precisa ser feito. Então, ele mostra aí 49 processos
e mais, ele é bem extenso, ele tem mais de 700 páginas. E ele é atualizado a cada 4 anos, né? Então, atualmente, nós estamos na 6ª versão. O que significa dizer guia de boas práticas? Ele te diz o que você deve fazer, mas ele não te diz quantos processos você deve utilizar e nem como você deve utilizar. Então, é aí que vem o lado bacana das práticas ágeis, né? Que vão nos mostrar o como materializar, né? Então, na camada de execução do nosso projeto. Mas o que você precisa fazer, o planejamento, quais são as entregas, quem são as pessoas envolvidas, quem é a equipe do projeto, quais são as expectativas, os riscos, isso tudo está ligado ao guia PMBOK. Bom, e ainda falando sobre o guia PMBOK, nós temos aí, ele dividiu esse guia é dividido em 5 grandes grupos de processos, tá? Então, o grupo de processos de iniciação, que é onde ele autoriza formalmente aí o início do projeto, é onde eu reconheço o terreno, né? Então, quem são as pessoas envolvidas nesse projeto, quais são as expectativas delas, e aí a gente pode traduzir aqui quais são as expectativas do nosso cliente, né? Então, a gente faz aí um levantamento inicial, um reconhecimento de terreno e autoriza formalmente o início desse projeto. Isso aqui é o que acontece nessa etapa aqui de iniciação. Depois eu vou mostrar um painel com um grupo com todos os processos do gerenciamento de projetos e vou falar um pouquinho sobre eles, tá bom? No grupo de planejamento, aqui nesse grupo, deixa eu até só dar uma olhadinha aqui. Tá, não. O grupo de planejamento, eu tenho aqui, então, processos que vão me ajudar a planejar as diversas áreas de conhecimento do meu projeto, que é o que eu vou mostrar no slide a seguir. Então, aqui é onde eu costumo dizer que é a preparação para a execução. E é aqui que muitos projetos se perdem. Por que se perdem? Porque tem muita gente que pensa assim, mas eu não vou planejar, eu não vou perder meu tempo em planejar. E vai lá e sai direto, o quê? No próximo grupo de projetos chamado execução. Ou seja, né? Ou ainda ele vai naquele outro grupo chamado, que não é nenhum nem outro, que é o grupo de processos chamado fazejamento. Já ouviram falar nesse grupo fazejamento? Que você não planeja e já sai executando? Quem que já ouviu falar no grupo fazejamento? Vocês não praticam, né, gente? Coloca aqui no chat. Quem é que faz fazejamento aqui? O que é o fazejamento? Eu nem planejei e já estou executando. Não precisa perder tempo com isso aqui, eu já estou fazendo. Alguém aqui faz isso, gente? Comenta aí no chat. Espero que todos digam que não. Tô brincando, né? A gente sabe que tem muita gente que faz fazejamento. Mas vocês não vão fazer no projeto de vocês, tá ok? Vocês vão planejar antes de executar. Esse grupo de projetos, ele é muito bacana, porque ele é como... Eu gosto de dar o exemplo da cebola. A cebola, se você pegar uma cebola aí na tua geladeira, você vai ver que a tua cebola é dividida em várias camadas. E assim é o planejamento. Eu tenho desde a visão geral do meu projeto, né? Ou seja, identificar quantas etapas tem o meu projeto, qual é o resultado que a gente quer atingir, quem é a equipe do meu projeto, quais são as expectativas dessa equipe do projeto, qual é a expectativa do meu cliente, né? Como é que nós vamos nos comunicar, quais ferramentas nós vamos utilizar, quais são os riscos do nosso projeto, como é que nós vamos gerenciar caso eles ocorram, ou que ações de estratégia para reduzir esse risco, ou como é que nós vamos trabalhar a gestão de mudanças, caso ocorra uma alteração, como é que nós vamos tratar, o repositório do projeto. Então, onde é que nós vamos guardar as informações do nosso projeto, as ferramentas de visão geral do projeto e também as ferramentas de planejamento semanal, quais são, como vamos usar, quem vai trabalhar nelas, somos todos nós, quem que vai ajudar ali né, a fazer essa, orquestrar, né, ser o facilitador da nossa reunião de planejamento, ou todos nós, né? Então, é a preparação para a execução. E a execução? A execução é executar, né? Então, eu já entendi como é que nós vamos fazer para executar o nosso projeto, aonde? Lá na etapa de planejamento, e a execução é executar aquilo que nós previmos no planejamento. E aí, aqui é o seguinte, gente, no planejamento existe uma armadilha. Qual que é a armadilha? Planejar em excesso, ou planejar muito, ou planejar pouco, né? Então, é importante que você tenha uma visão do plano, né, de como vai ser o seu projeto, mas que você não fique 3 meses trabalhando nesse planejamento.
Tá? O próprio guia PMBOK, ele traz que o planejamento é feito em ondas sucessivas, né? Ou de forma incremental. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu tenho uma visão macro do meu projeto e ao longo do projeto eu vou refinando. Então, quanto mais próximo eu estiver da próxima etapa, mais eu vou detalhar. Mas isso não significa dizer negligenciar os últimos 3 meses do projeto. Eu preciso ter essa visão geral, macro, tá bom? Monitoramento e controle. Então, é o quê? É basicamente acompanhar se o que nós nos propusemos lá no planejamento nós estamos conseguindo executar ou se nós temos aí rotas de ações para corrigir. Esse desenho aqui, ele se assemelha muito ao PDCA. Se você tirar aqui, ó, imagine que você está tirando a iniciação e o encerramento, você tem um PDCA. Plan, check, né? Plan, do, check, act. Né? PDCA. Então, quem já está familiarizado aí ao ciclo PDCA de Deming, vai facilmente linkar com os grupos de processos do PMI, do PMBOK. E o encerramento? O encerramento, ele compete tanto ao encerramento do projeto como um todo, quanto ao encerramento da fase do projeto, né? Ele traz aqui, então, que é importante você fazer um momento de aprendizado do ciclo, da etapa do projeto, para que você possa, então, melhorar os ciclos seguintes. E, se for fim de projeto, para que você possa melhorar para a próxima etapa do teu negócio, do teu projeto. Né? Então, nós temos aí os PITs acontecendo ainda essa semana, da turma anterior, onde nós já estamos com alguns polos fazendo momentos aí de aprendizados, tanto com todos os empreendedores, quanto cada grupo com os seus projetos. Para quê? Para que eles possam ir para a fase de incubação ou de continuidade da pré-incubação, né, trazendo esses aprendizados. Bom, o Guia PMBOK, então, ele é dividido em 5 grupos de processos e 10 áreas de conhecimento que eu vou mostrar para vocês agora aqui. São essas aqui, são 10. Né? Então, grupos de integração, que é onde eu trabalho as questões relacionadas à gestão de mudanças. Essa área é a área mais importante, a área de conhecimento mais importante da gestão de projetos. Por quê? Porque é aqui que tudo acontece, né? Então, o gerente de projetos, pensando aí numa posição formal, um cargo, é onde ele é responsável por fazer a integração de todas as outras áreas de conhecimento. Então, esse profissional, ele está antenado na questão de escopo, cronograma, curso, né? Então pega ali as demais áreas de conhecimento, então ele tem que estar, é aquela história dos vários pratinhos, né? Dos vários pratinhos ao mesmo tempo. E assim também vai ser no projeto de vocês, tá? Então vocês vão ter que se preocupar com como é que vocês vão comunicar, quais são os riscos, se vocês têm ou não têm dinheiro para trabalhar no MVP, e se não tem, como é que vocês vão fazer nessa etapa aqui, então como que vai ser o escopo do MVP de vocês, o escopo, né? Como é que vai ser o escopo do produto e o escopo do projeto, do gerenciamento de projeto, quais são os processos que vocês vão utilizar, né? O gerenciamento de cronograma. Tem pergunta, gente? Tem pergunta? Deixa eu até ver se tem pergunta. Como é que eu faço para ver se tem pergunta? Muito legal o material, mas gostaria de saber como iremos aplicar o nosso projeto em nossos projetos até o MVP. Calma que eu tô chegando lá, tá? Bom, opa, avancei um aqui. Assim, deixa eu até voltar aqui em quem me fez essa pergunta. Cadê? E como é que eu faço para voltar aqui? Quem que fez essa pergunta? Agora eu não consigo mais ver vocês. Foi o Luiz Gustavo. Tá, Luiz Gustavo, é o seguinte, não existe receita mágica e eu não pretendo dizer aqui a fórmula, o como vocês vão gerenciar o projeto de vocês, tá? A ideia é munir vocês de conhecimento para que cada grupo de empreendedores possa aplicar em seus projetos e trazer vocês à luz do que é importante na gestão do projeto de vocês. Ou seja, vocês vão sair aí de zero conhecimento, como eu vi que muitos não têm conhecimento básico, e vão, no dia seguinte ou hoje, depois da nossa webinar, sentar e zetar. Qual é o nosso primeiro passo? Tá bom? E eu vou fazer 9 perguntinhas para que vocês levem a essa reflexão. Então, talvez algumas das tuas dúvidas estejam nessas 9 perguntas. Então, respira fundo aí, que talvez eu chegue. E se eu não chegar na resposta, você pode me chamar no privado, tá bom? Que eu te ajudo.
Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, eu não sei por que eu não estou conseguindo voltar aqui no slide. Travou para mim, mas eu não queria essa imagem, eu queria finalizar a anterior. Mas eu também consigo tocar aqui, porque eu estou com as áreas de conhecimento aqui do meu ladinho, tá? Que é o mesmo slide que eu tinha aqui. Não sei, por algum motivo está travado. Bom, então assim, esses aqui são os 49 processos do Guia PMBOK, que ele diz o que fazer, mas não diz o como fazer. Vou reforçar isso aqui para vocês, que é importante. O como fazer, nós temos aí as práticas ágeis, que podem nos ajudar, e eu vou falar para vocês lá nas 9 perguntas, tá? Então, fica até o final que vai valer a pena. Então, aqui eu tenho um desenho onde ele mostra os 5 grupos de processos. Esse material é da PMTech. Quem quiser saber um pouco mais sobre gestão de projetos, o Mauro Sotile tem um site maravilhoso, com muita informação. Ele tem um blog lá dentro. Recomendo fortemente que vocês acessem o material dele, tá? Então, ele traz aqui uma estrutura, uma visão de processos, com todos os 49 processos, de iniciação, como eu falei, identificar as partes interessadas, desenvolver o termo de abertura. E vale um parênteses, tá, gente? Não significa dizer que para gerenciar o projeto de vocês vão ter que aplicar os 49 processos. Não é isso que eu estou dizendo. É como se fosse, assim, um cardápio, tá? Isso aqui, imagine um cardápio. Você vai num restaurante, tem lá todo o cardápio. Você vai comer o cardápio todo? Não, né? Você vai escolher o que você quer comer, o que você quer beber. Aqui, você vai escolher quais são os processos que você vai usar para gerenciar o seu projeto, tá bom? Então, ali, eu tenho no grupo de processos, grupos de processos de planejamento, grupos de processos de execução, né? Monitoramento, controle e encerramento. Essa webinar vai ficar disponível, depois vocês podem olhar com calma aí os 49 processos também. Eu vou dar um stop share aqui, porque eu simplesmente estou travada, tá? Então, aproveitando que eu estou travada aqui no slide, eu quero perguntar para vocês se até aqui está tudo bem, se, além do Luiz, Gustavo, mais alguém tem alguma dúvida, que eu possa, né? A gente possa fazer um break agora aqui, rapidinho, para a gente continuar a parte de conteúdo. Enquanto isso, eu vejo aqui também por que eu travei. Elisete, tranquilo. Podemos continuar, então? Muito boa. Acho que travou aqui meu chat. Bom, eu não estou vendo se vocês estão escrevendo alguma coisa. Muito boa abordagem, até agora sem dúvidas. Ok. Então tá. Então vou voltar aqui, tá bom? Muito bem, mas eu estou falando aqui de práticas do PMI, PMBOK, tá? Mas existe só isso? Não, gente, existem outras, tá? Então, eu trouxe aqui outras boas práticas, frameworks ou metodologias. Uma linha do tempo bem rapidinha, só para contar que também, além do PMI, nós temos o Prince2, que foi aí sim, Prince2 é um método, tá, gente? PMBOK é um guia de boas práticas, onde eu digo o que e não como, e o que em relação aos processos que você pode utilizar para gerenciar o seu projeto, mas o Prince2, que é uma metodologia britânica, né, usada inclusive pelo governo britânico, ela tem um passo a passo, tá, de como gerenciar um projeto. Foi criada lá em 74. O Scrum, né, então acredito que essa seja mais conhecida, né, ela foi criada lá em 1986, um grupo de profissionais se reuniram e criaram aí o Manifesto Ágil. Tá? E nós também temos a Global Alliance, que também trabalha aí com um modelo voltado para a gestão de projetos, principalmente para projetos de software, né? Aliás, quem atua com TI certamente está muito mais familiarizado com a gestão de projetos, porque é muito mais comum, né, atuarmos usando essas boas práticas ágeis de gestão de projetos. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre as habilidades do gerente de projetos. Ok, já falamos de processo, de projeto, o que é gerenciamento de projetos, né, essa sopa de letrinha, PMI, PMBOK, falei aqui que existem outros frameworks, que não né, outras metodologias, que não apenas PMI.
E agora eu quero falar para vocês sobre habilidades técnicas e comportamentais do gerente de projetos. Ah, mas eu não sou gerente de projetos. Tá, isso não significa dizer que você não pode... Lembra que eu falei da viagem, por exemplo? Viagem é um projeto? Então, você pode ser o gerente de projetos da sua viagem, da reforma da sua casa, certo? Então é importante que todos nós tenhamos aí o entendimento de quais são as habilidades necessárias para que eu possa gerenciar o meu projeto. E também vocês, né? Então, em relação ao negócio de vocês, tá bom? Então, aqui eu quero trazer que existem tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades comportamentais, né? Ou seja, as hard skills e as soft skills. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então, ferramenta de gestão é uma hard skill, uma certificação é uma hard skill, os processos de gestão de projetos também é uma hard skill, isso que eu acabei de mostrar para vocês. Uma língua estrangeira, vamos supor que vocês tenham aí dentro do modelo de negócios a intenção de internacionalizar o negócio de vocês. Aprender sobre língua estrangeira, caso vocês não tenham essa habilidade, super importante. E em relação às soft skills, né, ou as habilidades comportamentais, é importante que você tenha habilidades de liderança, comunicação, negociação e também administração de conflitos, entre outras, né? Capacidade de tomar decisão, de resolução de problemas complexos e por aí vai. Por quê? Porque o gerente de projetos, ele é um profissional multidisciplinar. Como assim, Kelly? Você está dizendo aqui que ele tem que ser especialista em marketing, engenharia, planejamento? Não, ele não tem que ser especialista, tá, gente? Isso aqui é um parênteses bem importante. No entanto, é importante que ele conheça algumas das outras disciplinas, né? Que não só as da administração e gestão de projetos. Ou seja, é importante que ele tenha noções de planejamento estratégico, de planejamento de um projeto, planejamento de demandas, né? Que ele entenda de pessoas, né? Um pouco aí de gestão de equipe, de motivação, que ele conheça os processos do negócio em que ele atua, não profundamente, mas que ele tenha uma noção. Marketing, né? Vocês vão precisar trabalhar bastante questões de marketing no modelo de negócio de vocês. Então, é importante saber, né? Então, engenharia e assim vai, né? Ou seja, um profissional, se tivesse aqui um desenho que ilustrasse, né, o profissional gerente de projetos, seria o quê? Uma Mulher Maravilha ou um super-homem, né? Porque é um profissional que tem aí que ter uma série de habilidades. Bom, e aí falando, né, sobre gestão de projetos, eu quero trazer para vocês aqui 3 pilares, tá? A gestão de projetos está pautada nesses 3 pilares aqui, que é pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, trazendo para o cenário de vocês, é importante que vocês saibam quem vai atuar no projeto de vocês. Então, qual é a equipe do projeto? Se vocês têm pessoas suficientes nesse momento. Normalmente a gente não tem, né, a quantidade de pessoas que nós gostaríamos. Quais são as competências? É importante que vocês façam esse alinhamento entre vocês. Quem vai ficar responsável por que área específica que eu mostrei aqui atrás? Quais são os processos que vocês vão utilizar para gerenciar o projeto de vocês? E não só o projeto, mas a construção do produto de vocês, desde a versão inicial, ou seja, o primeiro MVP. E qual é a tecnologia que vocês vão utilizar para fazer a gestão do projeto de vocês? Como vocês vão se comunicar? Quais são as ferramentas que vocês vão utilizar? Qual é o repositório? Qual é a tecnologia? Né? Como é que vocês vão se reunir? Tá bom? Muito bem. Aí eu estou falando aqui, então, de melhores práticas. E aí agora eu vou começar a clarear aqui para o Luiz, né? Então, tá, mas e aí? O que usar, como fazer? Né? Eu olho aqui, vejo um monte de pecinha solta. Como é que é isso tudo? Eu trouxe aqui, então, 2 abordagens, tá? Então, tanto as abordagens do PMI, do Guia PMBOK, quanto abordagens ágeis. Quero fazer uma pergunta... Aliás, antes de fazer a pergunta, quero só trazer aqui o conceito de práticas ágeis, né? Será que ser ágil é fazer mais rápido, é chegar na frente? O que é ser ágil? Né? Vocês devem já ter ouvido falar, né? Gestão ágil de projetos. Mas o que são práticas ágeis? Né? Então, eu trouxe aqui um conceito. Então, práticas ágeis, né? Então, é fazer o quê, né? É você ter um mindset ágil, uma mudança de mentalidade, de forma que vocês trabalhem focados na geração de valor agregado do negócio de vocês. O que vocês querem entregar, em que momento e por que vocês estão priorizando, né? Ou seja, visando eliminação de desperdício. O que é eliminar desperdício, gente? É fazer aquilo que não deveria estar sendo feito naquele momento. Vocês serão muito seduzidos a fazer, e aí eu trago aí de novo meu amigo Peter Drucker, que fala, né? Não existe nada mais inútil do que priorizar aquilo que não deveria estar sendo feito naquele momento.
né? Ou seja, é fazer um planejamento focado, um planejamento centrado no quê? No que eu preciso entregar, para quê? Para gerar valor naquela etapa. E aí, assim, né? Quando a gente fala de projeto incremental, existem alguns projetos que vocês conseguem quebrar e gerar entrega de valor num curto espaço de tempo e outros não. Vou dar um exemplo aqui. Construir um carro. Será que a gente consegue entregar um projeto no primeiro mês da construção de um carro, por exemplo, sem entregar 2 rodas? Eu vou conseguir entregar valor desse meu projeto? Provavelmente não, né? Porque não vai dar para andar, né? Mas eu entregar um MVP de uma solução, um aplicativo com as primeiras funcionalidades, para o meu cliente já ir, né, testando, ou para os meus usuários internos aqui irem testando e validando. Será que dá para entregar aí de uma forma mais rápida? Dá, né? Dá. Isso sim, esse é um bom exemplo. As práticas ágeis, elas trabalham também a colaboração, né? Então, as ferramentas, as metodologias ágeis estão muito ligadas ao trabalho em equipe, onde não existe um único tomador de decisão, e sim um consenso é feito através do grupo. Claro que existem alguns papéis, e eu não vou entrar em detalhe, porque vocês vão ter aqui uma webinar sobre Scrum, tá? Então, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas existem papéis definidos e que vão facilitar, ajudar aí a entrega do trabalho de vocês. As práticas ágeis, elas também abordam muito a questão do pensamento visual, de ferramentas visuais. As ferramentas que vocês vão trabalhar dentro da metodologia TXM também têm essa característica, vocês vão observar que existem muitas ferramentas aí que vão trazer, né, essa questão da visão, né, do pensamento sistêmico e visual em relação às ferramentas de validação, por exemplo, ou de criação de estratégia do negócio de vocês, como o Business Model Canvas. Então, as práticas ágeis, né, como que elas fazem esse pensamento visual? Através do Kanban. Inclusive, eu queria convidar vocês, quem ainda não viu, quem ainda não acessou, tem um tutorial que já está disponível desde o dia 23 de setembro, que é um tutorial da plataforma TXM Business. Lá vocês vão aprender tudo sobre a plataforma, né? Então, tem lá como acessar, o menu perfil, o menu agenda, o menu meu projeto, né? Onde vocês vão ter que colocar informações do monitoramento, as atas, e também eu tenho muita alegria em dizer que nós temos uma ferramenta, a partir da turma de vocês, de gestão de projetos. Isso foi uma sugestão que eu dei para o Salomão lá na turma anterior, e, poxa, seria tão bacana que nós tivéssemos uma ferramenta de gestão de projetos aqui dentro, para que os times pudessem trabalhar sem precisar sair da plataforma. E eu lembro que num belo domingo de manhã, ele me manda uns prints e diz, ó, tá aí, ó, o teu desejo sendo realizado. Então, essa construção foi feita, né, com o Pedro, que é o filho de Salomão, tá? Nem sei se eu deveria falar, mas estou falando, e através aí do meu apoio, né, então trazendo aí o que ele deveria colocar, qual o sentido de cada coluna, as informações. Então, a gente está aí na primeira versão e a ferramenta tá linda, gente, tá linda. Então, inclusive, né, nós recomendamos, nós não temos, a gente não dá como obrigação, mas eu recomendo fortemente que vocês usem a ferramenta de gestão de projetos, que é um Kanban, né, que vai facilitar aí a comunicação, a visualização das prioridades da semana. Então, é uma ferramenta que a cada semana ela é limpa e renovada para um próximo ciclo, né, através de um novo planejamento. Não é para que você gerencie um projeto todo lá, tá? Pensando em etapas, mas sim para que vocês organizem o trabalho. Lembra que eu falei lá no início da importância da organização do trabalho? Para a semana. Então, eu já estou entrando aqui um pouquinho no como, né? No como fazer essa gestão de projetos. Então, entendendo o que é prioridade naquela semana e executando, né? Então, lá no Scrum, nós temos um termo técnico que nós chamamos isso de sprint, né? Então, a sprint, que é semanal, né? Eu estou recomendando semanalmente, porque é um projeto de 5 meses. Se vocês deixarem para fazer um planejamento quinzenal, por exemplo, vocês vão ter muita perda, tá? Perda de colaboração, perda de comunicação, alinhamento para o próximo passo. Então, eu recomendo que vocês façam ciclos semanais, ciclos curtos, entendendo o que é prioridade na semana, né? E quem irá entregar. Então, acessem lá o tutorial, ele é bem curtinho, ele ensina como usar a ferramenta, ele é super interessante, tá? Vale muito, muito, muito a pena. Inclusive, convido vocês a acessarem aí após a nossa webinar, quem ficou curioso.
tá? Bom, e as práticas ágeis, né, então elas também possibilitam entregas frequentes, né, de forma que o quê? Que vocês possam usufruir os benefícios de atuar com essa metodologia ágil de gestão. Aqui o PMI, eu já falei esse conceito, mas o que é um ganho aqui do PMI, né? Posso, então, entender que dentro do contexto de gestão de projetos, existe algo, né? Então, na execução, revisão, lições aprendidas, eu uso aqui a metodologia Scrum, e no projeto como um todo, eu posso sim trazer os processos de gestão de projetos do Guia PMBOK, tá bom? Agora, quero entrar numa nova fase aqui, agora a gente vai dar um zoom no projeto de vocês, e eu quero pedir que vocês tragam aí muita honestidade. Honestidade o quê? Em relação ao projeto de vocês, em relação ao momento de vocês. Então, eu vou fazer 9 perguntas que você deve fazer sobre o seu projeto. O seu projeto que está aqui pré-incubado no Co-Creation Lab. Vamos nessa? Primeira pergunta é: e aí, realizamos o planejamento do projeto? O planejamento ele foi executado? Vocês têm essa visão de planejamento em camadas em relação a quais são as etapas do projeto de vocês? Qual é a meta? Quais são as metas? Qual é a meta para esse próximo mês de outubro, que só está começando? O que vocês pretendem entregar? Vocês já estão usando alguma ferramenta para organizar essas informações? Lembra que eu falei lá dos pilares da gestão de projetos? Processos, pessoas e tecnologia? Existe alguma ferramenta? Não existe? Então, para vocês pensarem aí, porque o projeto já começou, né, gente? Vocês já estão pré-incubados. E aí, aqui, eu trago essas perguntas, né? Então, algumas provocações. Então, tá claro para todo mundo o que nós estamos fazendo em relação ao projeto? Ou nós ainda temos, de repente, um empreendedor que caiu meio de paraquedas e não sabe muito bem nem o que é o projeto. De repente, foi um startup weekend, ou algo do tipo, ou ele recebeu um convite, a pessoa pegou ele no corredor rapidinho: olha, tem um projeto, você quer participar? Se inscreve aí, dá teu nome, e ele caiu aqui, não sabe nem direito o que está fazendo. Será que tem alguém assim, nessa situação? Então, assim, se não está claro para todos o que vocês pretendem entregar como MVP, quais são as entregas do projeto, quais são as etapas do projeto, né? Então, esse alinhamento inicial, eu recomendo que vocês façam, fortemente. Né? Como vocês vão se comunicar, como é que vocês vão identificar os riscos do projeto de vocês, qual é o escopo do projeto, então o que vocês pretendem entregar, como vocês pretendem gerenciar e assim por diante. Tá? Bom, aí aqui eu tenho uma ferramenta de planejamento de projetos que eu gosto muito, que é o Project Model Canvas. Tá? É uma ferramenta que trabalha aí inspirada no Business Model Generation, tá? E também a neurociência, né? Onde através de uma visão, uma visualização, né? Através de um único painel, você consegue enxergar o teu projeto como um todo, né? Então, você consegue entender quem é a equipe envolvida, quem são os parceiros, quais são os requisitos, quais são as principais entregas. Então, como dica de planejamento do projeto, eu recomendo que vocês reúnam-se e montem o planejamento do projeto de vocês usando essa ferramenta aqui, tá? Que é o Project Model Canvas. Então, é uma ferramenta maravilhosa de brainstorming e identificação do projeto de vocês. Segunda perguntinha. Os objetivos do projeto, objetivos e metas do projeto foram estabelecidos? Nós temos objetivos e metas. Lembra que o Luiz comentou lá que um projeto, né, tem como característica aí eu ter essa definição de objetivos e metas para atingimento de resultados? E quando eu falo de objetivos e metas, objetivos e metas do projeto como um todo, do próximo mês, dessa semana. Hoje é terça, né? Vocês definiram quais são as metas de cada um em relação ao projeto essa semana? Responde aqui para mim. Quem é que tem o planejamento da semana em relação ao que vai entregar no projeto? Coloca aqui, sim ou não. Quem tem as informações do que precisa ser feito em relação ao projeto da semana. E também quem tem essa visão clara em relação aos objetivos e metas do projeto de vocês. Sim ou não? Eu tenho ou não tenho? Eu fiz o planejamento, eu não fiz. Responde aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo ver sem
Sim, tem problema aqui. Sim, sim, não. Andresa, não. Desta semana, não. Mas do projeto, sim, Andresa. Se sim do projeto, conta para mim aqui. Parcialmente, nós trabalhamos com Monday. Nossas ações estão programadas por semana. Muito bom. Ótimo. Tem os objetivos pré-estabelecidos. Muito bem. Muito legal. Vamos voltar aqui. Caso não seja o seu caso, ficou ótimo, né, gente? Caso não seja o seu caso, ele deu uma travada, vamos ver. Algumas perguntas aqui, então, caso você não tenha pensado em objetivos e metas do seu projeto, tá? Quais objetivos e metas do nosso projeto? Algumas perguntas para que vocês façam uma reunião aí de diretoria. Do próximo mês, do próximo trimestre, do projeto como um todo, certo? As atividades em andamento foram priorizadas e deveriam estar sendo executadas nesse momento? Olha só a pergunta. Lembra lá que eu falei do Drucker? Não existe nada mais inútil do que fazer algo que eu não deveria estar fazendo neste momento. Ou seja, eu tô preocupado em construir o alicerce do que vai ser o nosso projeto, ou eu já estou lá no passo 10 pensando no MVP? Sendo que eu nem validei ainda com o meu cliente. Será que não é o caso de vocês? Para pensar aí, tá? Estamos executando as atividades além do escopo definido para essa etapa? Uma outra perguntinha. Perguntas de apoio, tá? Para ajudar vocês aqui nos momentos seguintes. Então, a dica aqui é que vocês utilizem uma técnica chamada SMART, né? Então, uma técnica para definir as metas de curto, médio e longo prazo, de forma bastante assertiva, né? Onde vocês têm uma clareza muito grande em relação ao que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Tá? Por que estamos fazendo este projeto? Né? Ou seja, qual é o propósito? O meu propósito como empreendedora, o propósito de vocês como empreendedores, o propósito em relação ao projeto, né? Estão todos conectados em relação ao propósito? Ou seja, qual é o nosso propósito? Por que estamos investindo nosso tempo e dinheiro? Porque se eu tenho um valor hora, né? Então eu estou também investindo o meu dinheiro aqui, o meu trabalho, né? E recursos nesse projeto. Então, por que cada um de vocês, a reflexão aqui é por que cada um, todos têm uma clareza muito forte, é aquele propósito, né? Aquele pulsar, né? Por que eu acordo todos os dias, né? Por que vocês vão dedicar 20 horas por semana, 4 horas por dia no projeto de vocês? Tá todo mundo sabendo aqui que são 4 horas no mínimo por dia ou 20 por semana, né? Que sejam 2 dias de 10 horas, também tá valendo, são 20 horas, como pré-requisito. Por quê, gente? É importante que vocês saibam por quê, né? Qual é o nosso diferencial competitivo, né? Então, por que a gente está fazendo isso aqui? Será que eu estou fazendo mais do mesmo? Né? Será que o que nós vamos entregar tem real possibilidade, né, de dar chance, né? E aí, essa jornada de 5 meses vai ajudar muito a responder, se vocês usarem as ferramentas certas, se vocês assistirem os webinars, os workshops, as mentorias coletivas, se vocês aproveitarem ao máximo aí o mentor de vocês. Daqui a pouco todos estarão com mentores para apoiá-los, né? Então, vocês têm muitas perguntas a responder ao longo dessas semanas, né? Então, e para isso, gente, precisa de muita dedicação. Tempo, né? Aí aqui eu também coloquei, né, uma dica, né, de como fazer isso, né, que seria o que? Identificar o propósito do projeto. Então, uma dica é faça uma rodada de brainstorming, né, com o objetivo de validar as razões de cada um, né, os motivos pelos quais cada um está compondo o time do projeto. Então, validem em conjunto, gente. É importante que cada um tenha essa resposta, mas que vocês façam uma reunião, pode ser virtual, e perguntem por que cada um está no projeto. Ou seja, por que cada um está comprometido a entregar 4 horas por dia do seu tempo, que poderia estar sendo usado para qualquer outra coisa, mas que vocês estão usando, investindo nesse negócio. Que para a grande maioria de vocês não é o plano A, mas ele também não pode ser o plano Z. Tá? Ele tem que ser o plano B, C, no máximo C. Passou daí, opa, luz amarela. Né? E aí, sempre que vocês tiverem alguma dificuldade de compreender as razões
pelas quais esse projeto, né, não está sendo entregue, porque ao longo do caminho, né, então a dica aqui é que vocês revisem esse propósito com cada um. Chama lá, a pessoa deu uma desanimada. Pô, chama a pessoa para tomar um café virtual, faça um momento aí de lições aprendidas de vocês, tentem puxar as pessoas para o grupo de vocês, tá? Isso é super importante para o sucesso do negócio de vocês, não só o projeto, mas o negócio, tá? Aí aqui uma outra pergunta, né? Quem é o membro do time mais importante no projeto? Né? Muitas vezes acontece o seguinte, né? Você tem uma pessoa, essa pessoa tem um negócio, e o que acaba acontecendo é o seguinte, os outros membros do projeto, como vocês não têm um gerente de projetos, se vocês tivessem eu gerenciando projetos, isso não aconteceria. Por quê? Porque vocês sabem que eu sou a pessoa responsável por cuidar da comunicação, da nossa organização, do planejamento e tudo mais. Mas quando a gente não tem essa pessoa, normalmente o que acontece é que as pessoas acham, né, ou seja, subentendem que o idealizador do projeto, ou quem, né, teve a ideia, é o responsável por isso. E isso não é uma verdade, tá? Todos são responsáveis pela condução do projeto, no caso de um empreendimento, até que vocês me contratem para gerenciar o projeto de vocês. Ou negócio, tá? Então, assim, você já teve a oportunidade de trabalhar com os membros do time em outras ocasiões? Isso é importante. Né? Você já sabe como é que a pessoa funciona, você já conhece as competências da pessoa, né? Então, ó, aí que outra pergunta, né? A ideia partiu de um membro apenas ou vocês tiveram essa ideia, fizeram um Startup Weekend, enfim, já estão juntos há algum tempo? Entenda que cada empreendedor, cada projeto que está aqui hoje, são 160 projetos, tem uma história, né? Vocês atuam de forma colaborativa ou é apenas um membro que dita as regras? Se é um membro só, que até hoje, né, dia 6 de outubro, estava ditando, gente, mudem isso. Tragam para aquele movimento colaborativo, ágil lá, que eu comentei agora há pouco com vocês. Certo? E aí a dica é que vocês tenham também, vocês construam uma matriz, que é lá do Guia PMBOK, uma ferramenta muito bacana chamada Matriz RACI. Quem quiser depois colocar no Google, vai aparecer um monte de informação sobre essa matriz, que é uma matriz de papéis e responsabilidades, tá? Onde vocês tenham claramente definidos quem são os responsáveis por quais entregas. Isso é muito importante que seja definido, principalmente quando vocês tiverem membros do negócio com as mesmas habilidades. Vamos supor que sejam aí 3 engenheiros, 3 advogados, né? Amigos se reuniram e montaram um negócio. Vocês vão ter que olhar para esse negócio e dizer, tá, e aí, e o marketing? Ninguém é especialista em marketing, mas vocês vão ter que aprender sobre marketing. E a parte comercial? Quem que vai ficar? E o produto? Temos programador aqui? Não temos? Como vamos fazer? Claro que, né, quanto mais técnico, por exemplo, um programador, não vou aprender programação, mas eu vou entender que o meu MVP nessa etapa, se eu não tenho alguém que tenha essa habilidade, ele não pode ser entregar um sistema. Vai ser o quê? Por exemplo, o meu MVP pode ser desenhar como um sistema será, mas não ele desenvolvido, a não ser que vocês tomem a decisão de contratar. Se eu não tenho em casa, vou lá e contrato. Mas e aí, a gente tem dinheiro para isso? Normalmente no início a gente não tem, né? Então, o que vocês irão entregar tem que estar coerente com o time do projeto, tá? Aqui, outra perguntinha boa. Quem é o que é mais importante para o patrocinador e os demais stakeholders envolvidos no projeto de vocês, né? Então, assim, qual é a entrega, né? Entregar o produto ou o serviço apenas é o suficiente, né? Ou seja, não basta apenas entregar. Lembra que eu falei lá sobre satisfação, né? Sobre a importância de entender o que o cliente espera, ou, no caso, o que o cliente potencial de vocês espera que vocês entreguem, e trabalhar para que vocês possam atender essas expectativas. Então, identificar quem são os stakeholders envolvidos, né? Ou se tem um patrocinador, vamos supor que, talvez não é nessa etapa, mas mais à frente, vocês têm um investidor anjo, né? Então, vocês vão precisar fazer essa perguntinha a ele. E aí, o que é importante para você em relação aqui ao nosso negócio? O que tu esperas que nós te entreguemos? Né? Então, conhecer essas expectativas dos stakeholders envolvidos no projeto, ela é super importante. Eu costumo dizer que ela é crucial, né? Não tinha lá análise de expectativas, né? No gráfico. Estava em outras palavras, né? No dado que eu trouxe. Mas, assim, se eu não sei para quem eu vou vender ou o que ele espera do meu produto, do meu serviço, eu tenho chance de não conseguir avançar.
Então, a dica aqui é ouvir, né? Tentar ouvir, captar essas perspectivas das pessoas envolvidas e até mesmo da equipe envolvida, tá? Porque, assim, para um, o MVP pode significar uma coisa, para o outro, outra, né? Então, é importante a comunicação ao longo de todo o projeto, principalmente no início, ela é muito importante. Então, façam aí um momento de revisão, né? De entendimento. Além disso, gente, é importante que vocês tenham um momento de comunicação semanal, quinzenal, mensal, mas assim, para esse projeto, como eu já falei lá no início, semanal, né? Então, momentos de planejamento, momentos de revisão das entregas, né? Planejamento do próximo ciclo, lições aprendidas. E aí, a pergunta 6, ela está trazendo o seguinte: o cronograma do projeto é realista e viável? A pergunta é: temos um cronograma? Deixa eu perguntar isso para vocês. Coloca aqui para mim sim ou não, quem tem ou quem não tem um cronograma do projeto. Não, não temos. Sim, sim. Não, ainda não. Ainda não. Gostei da resposta, Anderson. Não, muitos não, né? Tá, mas e aí? O que tem que ter num cronograma, Kelly? Responde isso para mim, que eu quero ter um cronograma. Então, algumas perguntas aqui para vocês. Ele trava, deixa eu voltar aqui. Algumas perguntinhas. Estou travada, só um pouquinho. Vou voltar. Foi falar em cronograma, deu bug aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Deu certo aqui embaixo. Bom, e aí? Algumas perguntas. Então, nós temos um cronograma? Se sim, como ele foi desenvolvido? Como ele foi construído? Foi só uma pessoa que fez? Se foi só uma pessoa que fez, faça um momento aí de revisão, análise, né? Identificação dessas etapas, as etapas do projeto, para que todos estejam alinhados, né? Que todos concordem com o cronograma que está sendo construído, tá? Caso não tenha sido construído, criem esse momento, né, de definição, né, das etapas. O que tem no cronograma? Eu tenho lá as principais etapas do meu projeto, eu tenho as principais entregas e os principais as macro etapas, né? E também o status, né? Então, vocês podem fazer isso usando uma ferramenta bem simples que todo mundo tem no computador chamada Excel, tá? Então, aqui, ó, quais são as nossas entregas para o próximo mês e para a próxima semana? Aqui vale um detalhe, tá? Lá na ferramenta do TXM de gestão de projetos, vocês vão, como eu só recapitulando, planejar a semana de vocês. E nessa ferramenta, nessa outra ferramenta que eu estou trazendo, que é o Excel, vocês vão ter de forma macro, não só, não no nível de detalhe, né, de tarefa, mas no nível que represente aí quais são as etapas de projeto, né? Então, por quê? Porque para que eu possa atingir uma meta, quando uma meta ela é muito grande, o que a gente faz? A gente divide essa meta em etapas menores, né? Então, isso nós chamamos de etapas, tá? Então, tenha lá o teu projeto, identificando quantas etapas o teu projeto tem, quais são as metas de prazo dessas etapas, ou seja, o diagnóstico é uma etapa, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vai trabalhar o primeiro mês do diagnóstico. Então, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? Isso aqui poderia ser a macro entrega, né? Então, a gente vai começar pelas ferramentas do Think, né? A metodologia TXM, ela não linear, mas ela é bastante intuitiva, né? Eu não posso trabalhar o Think, por exemplo, a análise SWOT, lá no final, nem o DNA. Vocês concordam comigo? Né? Então, vocês vão estruturar o projeto de vocês olhando não só para as ferramentas da plataforma, mas também para as etapas da construção do projeto de vocês. Por exemplo, não tem lá uma ferramenta chamada MVP, mas no projeto de vocês vai ter uma etapa chamada MVP. Não tem uma etapa chamada pitch, né? Vocês vão precisar lá, o último mês de vocês, ele é todo dedicado ao pitch, ou pelo menos os últimos 15 dias. Então, é importante que vocês tenham uma etapa lá que se chame pitch, certo? Então, a dica aqui, né, eu já dei a dica antecipadamente, é dividir o trabalho em etapas, distribuir essas atividades em relação aos membros naquele tempo menor de planejamento, né, no planejamento semanal, mas identificando as competências de cada um, de forma que vocês saibam quem vai entregar o que ao longo do projeto.
De forma macro, tá, gente? Não estou mandando aqui vocês detalharem todas as tarefas do projeto todo, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Ó, tanto que eu estou colocando aqui, ó, não tente detalhar nesse primeiro momento todas as atividades a serem realizadas em detalhes. Mas o que vocês têm para executar essa semana, sim. O que vocês precisam entregar nesse mês, sim, tá? Detalhe. Como o projeto foi comunicado à equipe? Pergunta 7. Duas perguntinhas aqui para balizar essa pergunta, tá? Então, a intenção de realizar esse projeto, ela foi comunicada em grupo ou separadamente? Ou seja, né? Por exemplo, vamos supor que, eu não sei o cenário de cada um, mas vamos supor que uma pessoa teve a ideia e ela foi comunicando cada um separadamente. Isso já foi feito em grupo? Caso não tenha sido feito, gente, façam, tá? Por quê? Porque pode ser que vocês já, dependendo do cenário, vocês já se conheçam há bastante tempo, mas o projeto ele é novo para todo mundo. Ou um outro cenário, né? Vocês não se conhecem muito e o projeto é novo. Então, mais um motivo, né, para que vocês possam ter esse momento aí de encontro, né, de alinhamento. Como as informações do projeto são atualizadas, estão sendo atualizadas entre os membros da equipe, né? Eu falei lá, a gente falou de comunicação, a importância, né, de planejar a comunicação, de identificar quais são as ferramentas de comunicação. Por exemplo, será que o WhatsApp é uma boa ferramenta para compartilhar status de projeto? Meta? Prioridade? Eu vou dizer para vocês, não. Não façam isso. Por quê? Porque imagine você ter que resgatar isso, essa informação, de um mês atrás. Não tem como, gente. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação rápida, comunicações informais, certo? O WhatsApp não é aquela ferramenta que você manda uma mensagem, mas muitos acham que é, e que a pessoa tem que te responder na mesma hora. Não é isso, não é uma boa, né? Então não serve para isso o WhatsApp. Então, quais são as ferramentas que vocês vão usar? É um Trello? É a ferramenta de gestão de projetos do TXM? É o Monday? Qual é a ferramenta que vocês vão usar para comunicar o quê? Comunicar o progresso do projeto, comunicar... o WhatsApp pode ser uma ferramenta, por exemplo, para comunicar, definir o horário da reunião, né? Confirmar o horário, né? O ideal é que vocês tenham um calendário, tá, gente? Ó, toda segunda, das 7 às 9, nós vamos trabalhar planejamento do nosso projeto. E toda sexta, nós vamos ter um momento aí de revisão das nossas entregas e lições aprendidas da semana. Façam isso, vocês vão ver os ganhos que vocês vão ter. A gente está falando aqui de práticas ágeis, né? De Scrum. Aí aqui tem as dicas, né? Então, tem uma comunicação clara ao longo do projeto todo. Não deixem margem para dupla interpretação. Vocês sabem que dentro do processo de comunicação, eu sou responsável por 100% da minha comunicação, né? Ou seja, não basta simplesmente mandar o WhatsApp ou mandar o e-mail e dizer eu mandei a informação, né? Para que ela se confirme, eu preciso garantir que você recebeu a mensagem e entendeu a mensagem, certo? Quando isso não acontece, né, que é o feedback, eu fico só com 50% da minha comunicação enviada, tá? Então, assim, estabeleçam esse canal de comunicação, garantam que todos possuem o mesmo entendimento em relação ao projeto, em relação ao que está priorizado, né? O que é combinado não sai caro, aquela velha frase. Estabeleçam metas de prazo, não saiam do planejamento sem identificar quando vocês vão entregar o quê, certo? Façam esse alinhamento para garantir que todos estejam com a mesma visão em relação ao projeto. Então, façam reuniões periódicas, como eu acabei de falar, né? Planejamento. Dei a dica aqui de segunda-feira, porque segunda-feira é o dia mundial, global do planejamento, da dieta, né? Então, usem a segunda-feira. Eu já vi muitos empreendedores fazendo isso no domingo, que eu acho lindo, né? Final de semana, se a vida de vocês é corrida. Porque, deixa eu só lembrar para vocês, empreender não é aquela coisa que tu trabalha das 9 às 18, segunda a sexta. O nome daquilo é CLT, tá? Bom, então seria isso. Indo para a penúltima pergunta. Como os membros da equipe do projeto foram selecionados para esse projeto? Estou aqui mais uma vez falando de pessoas. Você herdou a sua equipe? Como ela foi constituída? Né? Ou seja, você caiu de paraquedas aqui, nem sabe quem são as pessoas? Como os membros da equipe foram selecionados ou convidados?
Você está sozinho nesse projeto? Coloca aqui para mim, eu estou sozinho no projeto. Os projetos que estão sozinhos, só eu keep, eu presa. Para eu ver aqui, mais ou menos, se nós temos um número grande de empreendedores carreira solo, ou pelo menos que estão nesse início, tá? Vendo aqui o pessoal colocando chat. Equipe de João, Viviane, Euquipe. Euquipe, né, Volney? Sozinho. Por que eu tô chamando aqui, pedindo para o pessoal que está de Euquipe se identificar? Vou explicar para vocês agora, tá? Porque como vocês vão ter uma carga bem grande de entregas, de tarefas a serem executadas ao longo desses 5 meses, vocês precisam muito mais do que os times que estão aí com 3, 4, 5 empreendedores se organizar, né? Por quê? Porque sabe aquela coisa de, eu não vou me comprometer com prazo. Por quê? Porque sou eu, então eu não vou fazer o meu planejamento. Eu sei o que eu tenho que fazer. Isso é uma grande armadilha, tá? Então, assim, faça o seu planejamento, coloque meta de prazo, estabeleça prioridade, revise suas entregas, faça lições aprendidas. Faça. Enxergue seu projeto como um todo, divida ele em etapas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque há uma forte tendência, eu estou aqui já no Co-Creation Lab já tem 2 anos, aos projetos que estão sozinhos negligenciarem tudo isso que eu estou falando aqui. E com isso, as chances de sucesso ou de fracasso, as chances de fracasso aumentam e de sucesso diminuem, tá bom? Então, não negligenciem isso, por favor. E aí aqui vale também, né, então, conhecer, né, então, as competências, quem é a equipe, se eles estão integrados ou não, né? Então, para os que estão aí em mais de uma pessoa, façam esse momento aí de integração para que vocês possam tocar as atividades do projeto, tá? Isso também é super importante. Aí a dica que eu já falei, né? Então, busquem conhecer as razões e motivações pelas quais cada membro está nessa equipe, quais são as expectativas. Dei a dica aqui, né, do encontro, né, para se conhecerem. Marque um happy hour virtual, né? Nós estamos aí em pandemia, vamos adaptar esse momento de troca, né? É importante que vocês saibam, por exemplo, né, além das habilidades comportamentais, os gostos de cada um. Né? Eu, por exemplo, amo aniversário, então minha filha fez aniversário semana passada, amei as pessoas que mandaram parabéns para mim, porque quem é mãe aqui, mulher, sabe que quando o filho da gente faz aniversário, é um pouco diferente dos homens. Quando o nosso filho faz aniversário, é como se fosse o nosso aniversário, né? Porque a gente faz todo um momento de recordar aí, a nossa história, né? A história dos nossos filhos se mistura muito com a nossa história, né? De mulheres e mães. Então, eu amo, né? Amo receber os parabéns da minha filha. Então, e aí, os parceiros de vocês, têm filhos, não têm filhos? Quando que é o aniversário deles? São casados, não são? Não precisa perguntar o aniversário da esposa, tá, gente? Não, só dos filhos. Mas, assim, criem um momento de integração, tá bom? Indo para a última perguntinha, será que a equipe do projeto tem as habilidades que você precisa para ter sucesso? Aqui nós estamos falando de competências, né? Tanto as técnicas quanto as comportamentais. Lembra que eu falei lá? Então, quais habilidades necessitaremos ter para executar o nosso projeto? Os membros da equipe possuem essas habilidades e os nível necessário para executarmos o nosso projeto? Existem muitos projetos que chegam ao final, né, onde você lá no início diz assim, não, meu MVP vai ser um aplicativo, mas vai ser num sistema, mas eu não tenho ainda esse programador, eu vou conseguir ele. E aí chega lá no 5º mês, não tem programador, não tem MVP, mas tem pitch, mas tem entrega final do projeto, né? Então, assim, tenham já desde o início, né, os profissionais que vocês têm e o que vocês precisarão entregar de acordo com as habilidades e competências que vocês têm dentro de casa. As que vocês, ou contratem. As que vocês não tiverem, dividam entre vocês quem é que vai ficar responsável por o quê. Projetos que possuem uma menina somente no projeto. Atenção, né? Por que eu tô falando isso? Porque existe uma forte tendência aos homens acharem que as mulheres, por serem mais organizadas, mais regradinhas, passarem essa parte de organização e tal para elas. Não façam isso, tá? Combinem. Façam rodízio, mas não façam isso. Existe algum conhecimento não dominado pela equipe do projeto?
quais são? É importante que vocês saibam quais são os que nós não dominamos e quem é que vai ficar responsável por estudar um pouco mais sobre isso. Assim como as ferramentas da plataforma TXM, tá, pessoal? Vocês podem criar uma estratégia de dividir para conquistar. Ou seja, peguem lá, abram a caixa de ferramentas e denominem um líder da ferramenta. Essa é uma dica que outras turmas usaram, né, que eu recomendei e que funcionou muito bem. Criem um líder para que ele possa mostrar, contar para vocês aquela ferramenta, né, para que ele dedique um tempo maior de estudos e que não todos estudem no detalhe elas. Mas aqui, um detalhe, tá? Vocês têm lá muitas ferramentas que são colaborativas. Então, não caiam na armadilha de trabalhar ferramentas colaborativas, né, de delegar, de distribuir para um único membro do grupo, sob prejuízo de ter projeto fracassado, tá bom? Então, aqui a dica é criar esse momento, como eu já falei. Analisem, né, pontos fortes e pontos fracos. Nós temos uma ferramenta muito legal, que é de um ex-empreendedor, um ex-co-creator, né, que é o Ivan, uma ferramenta chamada Perfil PSK, onde ela mede, ela é gratuita, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar lá no link do chat essa ferramenta, ou o próprio Co-Creation Lab pode compartilhar, onde vocês podem analisar os pontos fortes e fracos de vocês. Olha só que legal. Perfil PSK, ou botem no Google, Perfil PSK, tá? Aqui a matriz SWOT que a gente está colocando, né, é não só do negócio de vocês que vocês vão precisar construir, mas a matriz SWOT de pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, das habilidades de vocês. Vocês podem trazer isso para construir o mapa de habilidades. Ela é muito legal ser feita dessa forma, tá? Eu no meu processo de autodesenvolvimento, eu faço isso todo ano, reviso e trabalho aí o meu desenvolvimento como profissional, né, da minha carreira, como empreendedora, como gestora, como líder, usando a SWOT. Ela é maravilhosa para isso. Bom, e aí, gente, caminhando já para o final, né, são 8h55, eu quero perguntar para vocês o seguinte, né? Na opinião de vocês, quais são os fatores mais importantes para a gestão de um projeto de sucesso? A gente falou de fracasso, agora a gente está finalizando aqui falando de sucesso. Então, existem 5 fatores, tá? 5 fatores críticos para o sucesso no gerenciamento de projetos, do projeto de vocês. E eu vou começar falando do primeiro, né? Aliás, aqui é uma breve lista, né? Então, primeiro, conheça o seu projeto. Segundo, comunique-se com objetividade. 3, tenha uma equipe especializada. 4, gerencie alterações de escopo. E 5, controle e monitore os riscos do projeto. Conheça o seu projeto. Então, é importante que você saiba quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as etapas, né? Que vocês tenham um cronograma, que vocês tenham a visão todos do MVP, né? Então, qual é o produto mínimo que vocês pretendem entregar ao final desse projeto? Quais são os resultados que vocês esperam alcançar? Enfim, conheça o projeto. Além de conhecer o seu projeto, conheça a equipe do projeto. Quem são as pessoas que estão nesse projeto? Como elas pensam? O que elas esperam do projeto? Façam aquele alinhamento que eu fiz lá com vocês no início, de expectativas. Perguntem, né? Comuniquem-se com objetividade, garantam que a informação esteja chegando com clareza para as pessoas envolvidas no projeto. Não subentendam, né? Não mandem lá a mensagem e digam, eu mandei a mensagem e eles que se virem para interpretar o que eu disse. Garanta que o que você está falando está claro. E o contrário também, tá, gente? Então, recebeu lá uma informação, não está claro? Pergunte. O que você quer dizer isso aqui? E aí existem várias técnicas de comunicação. Essa, por exemplo, é o parafrasear, né? Então, garanta o feedback. Garanta que a tua comunicação está chegando de forma clara. Tenha uma equipe especializada, né? Ou seja, saibam quais são as habilidades necessárias, as que vocês não estão, quais são as estratégias e se as entregas de vocês estão conectadas nesse momento com o que vocês têm em termos de equipe, nessa etapa de pré-incubação. Gerencie as alterações de escopo, né? Olha aqui, essa imagem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, olha só, aqui é uma casa com várias paredes, né, quebradas. Quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou aqui, né? Ou seja, cuide para que o seu projeto, ao final, não pareça com aquele monstro lá das histórias de terror, né? Ou seja, um Frankenstein,
né? Um produto onde você tem funcionalidades que não se conversam, ou que você muda tanto de prioridade que as pessoas não sabem mais nem que projeto elas estão tocando. Cuidem com isso. Gerenciem as mudanças de forma organizada. Façam gestão de mudança. Avaliem em conjunto, caso uma oportunidade surja, porque é muito comum que após a validação da dor com o cliente potencial de vocês, venham novas oportunidades, novas possibilidades. Avaliem em conjunto se esse é o momento certo para atuar nessas oportunidades. Pode ser que sim e pode ser que não. E por último, controle e monitore os seus riscos, tá? Então, façam isso para garantir o sucesso do projeto de vocês. Identifiquem quais são os riscos do negócio de vocês, quais são os riscos do projeto e, mais do que isso, tenham estratégias, ações que vão garantir o quê? Que vocês minimizem ou eliminem esse risco, ou transfiram, né? Existem formas lá